Oi, 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 gente. Então, eu queria montar uma trilha seguinte. Como eu começaria explicando para qualquer pessoa o que que é? O que que é a terapia, o que que é terapias alternativas, o que são terapias complementares, o que que isso realmente significa. Então, pensando nisso, eu pensaria o seguinte, ó. Como que eu começaria a explicar para as pessoas? Então, é sobre isso esse vídeo. Eu começaria explicando assim. Então, vamos lá. Todos temos uma memória que não se dissolve. Todos nós temos uma memória que ela computa tudo. Ela computa todas as experiências. O ambiente está aqui e a gente consegue perceber uma quantidade limitada de informações por segundo. O ambiente está aqui, vamos supor que tem 57 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente só consegue captar 57 mil coisas que acontecem. Então a gente não consegue captar o ar passando, a gente não consegue captar, às vezes, alguns sons, porque o ambiente tem muitos sons e a gente não consegue captar todos eles. A gente não consegue ver todas as coisas que existem. A gente só enxerga ali o que está dentro de um espaço delimitado, que é o que o nosso cérebro consegue ver. Então, por mais que o ambiente esteja aqui, a gente esteja aqui, a gente só consegue perceber uma quantidade limitada. Mas a gente tem memórias e a gente tem áreas do nosso cérebro e também do nosso corpo que conseguem ter uma densidade de percepção diferente. Então, está aqui no ambiente, não percebe alguma coisa que está acontecendo, mas o nosso corpo, com a nossa intuição, capta alguma coisa. A gente talvez não conseguiu perceber, talvez não conseguiu processar no cérebro aquilo que está acontecendo, mas aquilo está acontecendo mesmo que a gente não esteja percebendo ou processando. Então a gente tem, né, todas as nossas memórias, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente consegue captar, mas tem também as coisas que a gente não vê, não consegue captar, não enxerga, e da mesma forma a gente tem nas lembranças, por exemplo. Existem lembranças que a gente vê, se lembra, com coisas que aconteceram que a gente não viu, não conseguiu captar, não memorizou, mas de toda forma o nosso computador interno, o nosso corpo, percebem aquilo ali e captam de alguma forma. Então, muitas vezes tudo isso que foi capturado, tudo isso que foi registrado, tudo que nos aconteceu, tudo que a gente passou e se lembra, tudo que a gente passou e não se lembra, às vezes essas percepções ambientais fazem parte do que a gente é hoje. Tudo isso nos compõe. Compõe a nossa vida, compõe a nossa personalidade, compõe o nosso emocional, compõe a nossa mentalidade. Então, muitas vezes, se a gente passou cenários traumáticos, eles nos compõem também. Se a gente passou cenários traumáticos e não se recorda, ele nos compõe também. Então, tudo aquilo que a gente lembra e não se lembra ainda faz parte de nós, da nossa vida. Quando a gente liga isso às nossas percepções, então, desde que a gente era aí simplesmente um óvulo fecundado dentro da barriga da nossa mãe. Então a gente era um óvulo fecundado dentro da barriga da nossa mãe, lá dentro do útero. Aconteciam coisas no útero, aconteciam emoções que a sua mãe vivia, coisas que a sua mãe sentia, e que você pode ter absorvido de alguma forma, que são memórias intrauterinas. Então existem coisas lá na sua infância, na sua primeira infância, que não importa se você hoje, com uma mentalidade de adulto, consegue olhar para as coisas e ter a percepção correta, mas o que aquela criança sentiu? Ai, uma criança tomou seu brinquedo. E você hoje entende que a sua mãe defendeu essa outra criança, tá tudo bem. A sua mãe disse que você teria que dividir o seu brinquedo, senão você seria egoísta. Hoje você é adulto, você entende isso e você concorda e talvez até você reproduza esse comportamento, porque é um comportamento na sua visão adequado, mas a sua criança talvez ela não entendeu isso, ela não se sentiu assim, é aquela ocasião pode ter gerado algum trauma. Pensa, eu tô falando de um acontecimento, pensa quantos acontecimentos podem ter sido traumáticos para você e para sua criança, e hoje você não se recorda, não se lembra, não dá importância para isso, mas de alguma forma o seu corpo, o seu inconsciente, o seu subconsciente captaram aquela emoção, tornaram aquilo grande demais e hoje aquilo lá atrás ainda é uma pedra no seu sapato. Existem muitas coisas que nos aconteceram numa percepção ambiental, às vezes uma coisa que não foi diretamente com você, que foi uma coisa ambiental,
você estava num ambiente XYZ e esse ambiente XYZ te causou uma sensação de medo. Talvez nem estava acontecendo, né? Alguma coisa que realmente te colocasse em perigo, mas você ficou com medo daquele lugar. E hoje, sempre que você entra em um lugar que te desperta esses gatilhos, você sente medo, daquele medo infantil, que você nem se lembra, não se recorda, mas aquela percepção e aquela sensação, elas ainda estão presentes no seu subconsciente, no seu inconsciente, no seu corpo. E eles percebem, e eles se lembram, e eles criam esses caminhos neurais, criam esses gatilhos mentais, e todos aqueles acontecimentos, eles continuam se repetindo na sua vida mesmo. Então, se eu começasse a explicar para uma pessoa, eu começaria assim. Que aí você entende um pouquinho de como é a nossa complexidade humana, e você entende um pouquinho de como esse assunto é profundo e complexo. É um assunto que pode ser muito profundo e muito complexo em muitos pontos, mas é aquilo que a gente precisa olhar, é os assuntos que são aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa tratar para sair desse espaço e para ir para um outro lugar. E se eu passei na infância por um ambiente que me deu medo, um bar. Tava num bar e eu fiquei com muito medo, porque era uma percepção infantil e não foi nenhuma situação que aconteceu, então só uma percepção. E hoje, sempre que eu tenho que entrar em bares, eu tenho medo. E hoje eu preciso trabalhar num bar. Eu vou precisar olhar para isso de alguma forma, porque toda vez que eu vou para o meu trabalho, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma crise de pânico, e eu não sei por quê. Eu não sei por quê, porque é uma memória que não está latente, uma memória muito escondida, uma coisa que você viveu, essa emoção que você viveu, ela está aí atrapalhando a sua vida. Eu falo que muitas vezes os nossos bloqueios, aquilo ali que hoje trava a nossa vida, que bloqueia a nossa vida, aquilo hoje que a gente está vivendo é o que nos leva a olhar para esses lugares. Eu tô vivendo um problema de dinheiro, porque eu não consigo criar dinheiro, ou eu não consigo atrair clientes, ou eu não consigo confiar nas pessoas, eu não consigo entrar em relacionamentos. Todos os problemas que a gente tem, eles se originam em algum lugar, em algum trauma que a gente viveu, em alguma percepção correta ou correta que a gente teve. Então esse subconsciente, esse inconsciente tá te mandando essas mensagens de que um bar é perigoso, de que um bar tem perigo aí, que sempre que você entra nesses lugares acontece alguma coisa. Então se você já tem essa informação, sempre que eu entro aqui acontece alguma coisa, sempre que eu tô nesses espaços acontece alguma coisa, só de você estar nesses espaços, você atrai isso. É isso que a gente fala de atração. Tem uma memória no meu subconsciente e eu acho que toda vez que eu vou dirigir vai acontecer alguma coisa. E o que acontece se eu tenho essa informação de que toda vez que eu vou dirigir vai acontecer alguma coisa? Toda vez que eu dirijo acontece alguma coisa. Por quê? Porque de alguma forma eu tenho essa percepção e essa percepção está em mim e eu atraio situações para validar aquilo que eu acredito. Eu atraio situações para validar aquilo ali que inconsciente, porque eu não sei disso, né? Eu não sei disso conscientemente. Mas aí, se eu já acontece alguma coisa, eu tenho um problema, eu vou procurar uma solução para isso. Talvez eu vou procurar terapia para isso. Talvez eu vou procurar uma psicóloga para me ajudar com isso. Talvez eu vou procurar terapia alternativas para isso. Talvez eu vou esgotar todos os recursos ou eu vou desistir de dirigir. E aí eu não vou olhar para isso e talvez isso emerja em outras coisas, em outros problemas. Todos os lugares onde a gente tem algum bloqueio, onde a gente tem algum trauma, onde a gente não tem uma resolução, onde inconsciente ficou registrado na nossa mente de alguma forma. Eu tenho um problema financeiro. O que pode ser? Pode ser muitas coisas. Pode ser aquela criança que viu os pais brigando por causa de dinheiro e acha inconsciente, porque consciente você não vai achar isso, né? Mas acha inconscientemente que o dinheiro é ruim, porque os pais brigavam por causa do dinheiro. Como que o dinheiro pode ser bom se ele traz brigas para dentro da minha família? Então, gente, sempre que emergem os problemas da nossa vida, sempre que emergem aquelas situações, sempre que a gente está em situações de tristeza, sempre que a gente está em situações de desânimo, de pânico, de desespero, sempre que a gente não está feliz e confortável em alguma situação,
tem uma memória ali, tem um trauma ali, tem alguma coisa que aconteceu que te remete a isso, alguma crença que você criou. Se você acredita que só pessoas ruins têm dinheiro, né? É uma coisa que a gente... Só pessoas desonestas. Ah, o dinheiro é igual a desonestidade, pessoas desonestas ficam ricas. Se em algum ponto você acredita nisso, você não vai ter dinheiro, porque inconsciente você não quer ser desonesto. Então, é nesse ponto que a gente começa aí a tratar as crenças, a tratar as memórias, a tratar as emoções envolvidas naquilo, viveu e que nos remetem, nos trazem a isso. Então, existem diversas técnicas que ajudam a gente nisso. Ah, eu preciso de ressignificar uma memória de trauma. Eu sofri um assalto e eu preciso significar isso. Tem diversas formas de você significar isso. Você trabalhar com hipnose, você trabalhar com FT, você trabalhar com os comandos quânticos, você trabalhar com Theta Healing, você trabalhar com Ho'oponopono para aquela situação. Você orar e rezar para aquilo ali, para tirar aquela memória de você. Tem diversos meios da gente se resolver e da gente ir melhorando a nossa vida em diversos aspectos, mas a gente precisa primeiro ter a clareza, primeiro ver. Está encoberta, está obscura, a gente não tá vendo, a gente não tá olhando para dirigir. Toda vez que eu dirijo, acontecem algumas coisas, e daí, de repente, eu escolho nunca mais dirigir, porque eu não quero olhar para isso. O que vai acontecer? Isso vai sumir só porque eu escolhi não olhar para isso? Não, isso vai emergir em outras coisas. Isso vai emergir em talvez pânico de trânsito. Ai, toda vez que tá no trânsito tem pânico. Ai, toda vez que tá no trânsito passa mal e tem um enjoo. Isso vai emergir de algumas outras formas. Então a gente precisa olhar para as nossas dores, para aquilo ali que nos atrapalha, para tentar uma solução, para se resolver, para solucionar, para evoluir. Hoje eu tava falando sobre isso, que a gente tá aqui para evoluir. A gente tá aqui para melhorar como ser humano. E se o propósito da vida fosse a evolução, e a gente evoluir um pouquinho todo dia a mais, um pouquinho mais de evolução hoje. Então, se o propósito da vida for evoluir, todas as nossas dores vão nos levar para isso. E olhar para as nossas dores, olhar para os nossos problemas, olhar para os nossos bloqueios, olhar para aquilo ali que eu não consigo acessar, é o que vai me levar a evoluir. E como eu sempre falo, gente, a gente vai ter sempre novos bloqueios para liberar, a gente vai ter sempre novas outras coisas para olhar. E se a gente tiver essa perspectiva, que é a perspectiva do autoconhecimento, que é a perspectiva de decodificar aquilo ali que a gente está vivendo, que a gente está passando com esse olhar, a gente vai estar sempre crescendo, evoluindo, melhorando, a gente vai acessar muitos outros lugares inimagináveis para nós antes. Se antes eu tinha um bloqueio para ir para o primeiro andar do prédio, e eu consegui liberar esse bloqueio, consegui subir a escada, chegar no primeiro andar. Eu tô feliz, tô alegre, tô contente que eu acessei aqui esse espaço é maravilhoso, eu tô aqui divertindo, eu tô aqui vivendo com o primeiro andar, com a vista do primeiro andar, mas daqui a pouquinho eu vou almejar a vista do segundo andar, porque a gente tá sempre crescendo. Então eu vou almejar a vista do segundo andar e eu vou querer tirar os bloqueios e subir a escada que me ajuda a chegar no segundo andar. E assim a gente vai indo até a cobertura. E quando a gente chegar na cobertura, talvez a gente veja que tem um prédio maior ali do outro lado e vai querer ir para aquele prédio. E isso, gente, não é só em dinheiro, isso é em todas as áreas. Se eu sou um ser humano melhor, se eu consigo evoluir, nenhum de nós é perfeito, então a gente vai ter sempre coisas para... Ah, eu consegui um relacionamento, então como que eu posso me relacionar melhor aqui? Como que isso aqui pode ficar melhor? Como que isso aqui pode ficar... Como que eu posso ser melhor para essa pessoa que está comigo dentro desse relacionamento? Como que eu posso ser melhor para minha comunidade, para os meus filhos? Como que eu posso ir me melhorando todos os dias e melhorando todos os espaços em que eu frequento? Eu quero, e eu espero que todos vocês queiram também, eu quero ser sempre a sementinha do bem. Eu escolho ser a sementinha do bem, eu quero crescer, quero frutificar em todos os espaços que eu tiver, em todas as áreas da minha vida. Se eu tô bem nessa área, se o meu físico, eu emagreci o que eu queria, agora vou querer ficar mais musculosa, vou querer diminuir o percentual de gordura, Nossa, agora eu vou querer... tem um exercício que eu não consigo fazer bem. Então, esse exercício agora é um exercício que eu vou aprimorar. Então, a gente sempre vai ter coisas para se melhorar e se aprimorar enquanto a gente estiver aqui nessa experiência, nessa realidade. E eu espero que a gente seja sempre essa sementinha da melhora, a sementinha do bem, a sementinha que está frutificando, que está crescendo, e a gente vai ter sempre pontos para crescer.
E partindo aqui desse pressuposto do autoconhecimento e de se auto-observar e de observar seus próprios bloqueios, vocês vão poder crescer cada vez mais. Então a gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai ter muito mais outros vídeos sobre isso, mas a gente no próximo vídeo vai falar um pouquinho sobre a atração. O que a gente atrai e por que a gente atrai aquilo que a gente está vivendo, tá bom? Tchau, tchau. Inscrevam-se no canal.